Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E com ele, Paulo Renato, não está aqui ainda, mas há informações seguras que já está de volta ao Rio de Janeiro. Então, ele pode surgir ainda até o final do programa, vamos rezar por isso. Ou no máximo no próximo programa, esperamos, né? Mas ele não deu informações. Então oremos aí por Paulo Renato, que passou suas férias lá em Cancún, né, naquelas praias belíssimas, e deve estar voltando renovado aí, se Deus quiser, para continuarmos o nosso estudo aqui de O Livro dos Médiuns. Nós estamos ainda no capítulo 5, que trata aí das manifestações físicas espontâneas. Nós estamos no último tópico do capítulo 5, terminando esse capítulo, que é o Fenômenos de Transporte, no item 16. Tá? Então vamos nós aqui à leitura. Allan Kardec diz o seguinte: serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Então é a pergunta aí de Allan Kardec. Vou repetir a pergunta: serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram fenômenos naturais? Resposta: vossos dias estão cheios de fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque não pensais neles, mas que, com um pouco de reflexão, percebereis claramente. E aí vem uma nota do espírito Erasto: não atribuais aos espíritos o que é a obra do homem. Acreditai, porém, na influência que exercem, oculta, constante, gerando em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. Isso aqui é muito interessante, né? Porque tem até a ver com a questão 459 do Livro dos Espíritos, de como os espíritos influenciam nos atos e na nossa vida, né? Nos acontecimentos da vida. Então, muitas coisas que nós não conseguimos perceber, e diz aqui o Erasto, gerando em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários. Eu sempre aprendi isso, né? Que quando algo acontece diferente, a gente tem que confiar, né, em Jesus, confiar na espiritualidade. Às vezes você está num ponto de ônibus, vem correndo, não consegue pegar aquele ônibus. Ou o seu avião, você perde o avião. Já tiveram várias histórias nesse sentido. Um compromisso que era inadiável, você não consegue cumprir. Então tudo tem uma razão de ser, né? Quando as situações, os obstáculos surgem e não foram buscados por nós, a gente tem que confiar na espiritualidade, porque os espíritos, muitas vezes, que já sabem de determinadas situações, eles criam esses embaraços, essas dificuldades, para que a gente não venha a passar por situações desnecessárias. Não é isso, Maria de Fátima Miranda? Estamos todos sob a proteção de Deus, né? E tem muito mais do que a gente faz ideia. A nossa percepção é muito pequena em relação à vida e o que nos está em volta. Então, quando se trata dos fenômenos e da natureza, porque não deixa de ser, né, que permite determinados outros, Deus está no controle de tudo. Então, confiemos, né? E quando as coisas não saírem como nós planejamos, em tudo dai graças, como dizia Paulo de Tarso, né? É claro que não é fácil, né, lidar com as frustrações, mas muitas vezes essas frustrações têm a mão dos espíritos ali que estão nos conduzindo e a gente não percebe. É porque essa confiança exige uma preparação.
ela não brota do nada, não é? Por isso que nós temos a capacidade de pensar continuamente, que as nossas ideias se voltem para Deus, buscando a resposta em Deus. Estava aqui lembrando quando aconteceram aquelas situações na sua vida, né? Que sua vida mudou completamente, Não você é? teve que ir para outro lugar completamente diferente, que você poderia imaginar, mas ali tinha a mão dos espíritos. Pois é. Tanto das trevas, né, quanto dos benfeitores que permitiram para que as coisas acontecessem e levassem aonde eles queriam. E teve gente que me sugeriu buscar ajuda no outro lado. Eu falei, não. Não. Onde eu for, tem que estar Jesus. Então, às vezes, até uma coisa que nos acontece que é negativa, né, naquele primeiro momento, causa dor, causa sofrimento, se foi permitido pelos benfeitores, né, se foi permitido por Jesus, é porque algo melhor, né, futuramente iria acontecer. Mas naquele momento, para a gente compreender isso, não é fácil. Vamos continuar aqui. E o item 17 agora, questão 17. Lembrando aí, capítulo 5, o tópico final, né, desse capítulo 5, fenômeno de transporte, pergunta 17. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, ainda falando aí sobre a questão do transporte, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar? Isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? E aí o espírito que está conversando com Kardec, ele diz, não por mim, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado é capaz de fazê-lo. Bem, pelo menos ele teve aí a humildade de reconhecer que ele próprio não tinha essa condição, né, de produzir, né, algo com as capacidades dele. Questão 18. Como conseguistes introduzir aqueles objetos, já que o aposento estava fechado? Aí esse espírito responde, levei-os comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, visto que o fato não é explicável. Não é explicável para ele, né? Depois o Erasto vai explicar isso, o espírito Erasto, né, que estava conduzindo aqui essa conversa, né, permitindo que esse espírito que produziu o fenômeno conversasse com Kardec, até para que Kardec pudesse avaliar o nível de conhecimento desse espírito. Então ele não tem como explicar o fenômeno e também não sabe dizer como ele próprio produziu o fenômeno. Questão 19. Como fizestes para tornar visíveis esses objetos que um momento antes eram invisíveis? E o espírito responde a Kardec dizendo, tirei a matéria que os envolvia. Então, como ele deu respostas bastante incompletas, o Erasto agora vai explicar a Kardec, né, essas questões. Diz o espírito Erasto, não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Então, o Erasto deixa claro aí que não é a matéria propriamente que o envolve, mas esses fluidos, né, a combinação do fluido do médium juntamente com o do espírito. E aí aquele objeto fica temporariamente invisível. Questão 20, aí já proposta ao espírito Erasto. Um objeto pode ser trazido a algum lugar completamente fechado? Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? E aí o Erasto vai responder a Kardec. E ele diz, esta questão é complexa. E é mesmo, né? É bem difícil mesmo, é uma questão bem complexa. E ele continua, o espírito pode tornar invisíveis os objetos que transporta, mas não penetráveis. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto, tornando-o invisível. O espírito pode transportá-lo quando quiser, e só o liberar no momento oportuno, para fazê-lo aparecer. As coisas se passam de modo muito diverso com relação aos objetos que compomos. Que aí é aquela pergunta que o espírito respondeu lá atrás, que ele não tinha condições. Mas o Erasto confirma que os espíritos podem sim compor um objeto com as mesmas aparências que teria um objeto material, né? Pode compor um óculos, um livro, uma bengala, o que eles quiserem nesse sentido. Neste caso aí,
é mais fácil transportar esses objetos que eles próprios compuseram. Continua aqui o Erasto, né, respondendo a Kardec. Como neles só introduzimos a matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com a mesma facilidade com os quais os raios solares atravessam as vidraças. Podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que esteja. Mas isso só acontece neste caso. Então ele deixa claro aí que quando é um objeto material, os espíritos não podem desagregar, né, a tal ponto de depois reagregar. Mas como ele mesmo disse, talvez faltem palavras, né, para explicar um fenômeno de tamanha complexidade. Fato é que, dependendo das circunstâncias, os espíritos conseguem, de alguma maneira ainda difícil de explicar, transportar esses objetos, né, para lugares aparentemente fechados. Mas aqui o Erasto deixou claro que é uma teoria bem complexa. Para ele dizer isso... nos falta percepção para entender isso. É bem complexo. Mas o fato é que quando o objeto é feito, né, pelos próprios espíritos, aí fica muito mais simples. Porque está imantado neles, um deles penetra. E não tem a mesma matéria nossa. Sim, é uma matéria mais... É isso aí. É outra dimensão. Rarefeita. E aí tem uma notinha aqui. Quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, veja-se adiante o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. E aí nós encerramos esse capítulo 5. Aqui nos lembramos do Sai Baba. Quem visitava o ashram dele lá na Índia, testemunhou ele, né, materializando o vibhuti. E tinha umas balas que ele abria a mão e depositava na mão das crianças um determinado tipo de bala. E tirava não tirava de pote nenhum, então era como se ele estivesse materializando ali. Então, meus amigos, agora vamos caminhar aí para o próximo capítulo, que é o capítulo 6 das manifestações visuais. Então vamos nós aqui, aguardando ainda Paulo Renato, né? Vamos ver se ele se materializa ainda até o final do programa, ou se pelo menos no próximo programa ele chega. Diz aqui o seguinte, Allan Kardec, capítulo 6, item 100, perguntas sobre as aparições, né? Um capítulo que, com certeza, muito interessante, sobre a questão das aparições dos espíritos. Diz Kardec aqui no item 100. Seguramente, de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Veremos, pela explicação desse fenômeno, que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar, primeiramente, as respostas que os espíritos deram sobre o assunto. Então, primeira pergunta aí de Allan Kardec. Os espíritos podem tornar-se visíveis? Resposta: sim, principalmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem acordadas, porém isso é mais raro. Então, a gente estava até conversando antes do programa, né? Estava lembrando disso agora. Que essa questão de ver os espíritos, ver mesmo, não é uma situação comum, não é? Não é comum, não. E às vezes acontece de um jeito que você não percebe que é. Depois, sabe? Depois que sai, é que você percebe que não era também desse mundo, desse lado de cá. É interessante. Agora, o médium, muitas vezes, ele percebe mentalmente. Olha, aí é diferente, consegue descrever semblante, olhar, traje, tudo. Mas mentalmente. Na tela mental, é como se estivesse olhando. Você não está vendo como nós estamos vendo. O olho físico eu não estou vendo, mas dentro da minha mente está sendo. Exatamente, que é o que acontece com muitos médios, né? Quando Kardec falava da dupla vista, é uma situação um pouco diferente. O médium está vendo um ambiente material e também está vendo um ambiente espiritual. Nesse caso que a Miranda está falando, que é o que acontece com a maioria dos médiuns, o médium ele percebe a presença dos espíritos, mas na mente dele. E não como se ele estivesse simplesmente olhando. É interessante, sabe, Eduardo? Porque quando acontece de você ver assim,
depois que você vai analisar, tem sempre algo que não era, entendeu? Assim, o olhar é algo que não é... Eu lembro, isso aqui não é maluquice não, viu, pessoas? Eu lembro que eu estava fazendo um trabalho para uma amiga ali em Madureira. E ela morava na rua Iguaçu, ali era a irmã da Andréia. E era mais ou menos umas 9 horas da manhã. Eu desci em frente ao Mercadão de Madureira, no ponto. Desci, aí fui lá para aquele sinal que faz a travessia de quem veio descendo o viaduto para seguir para a Penha. Gente, aquele sinal, eu não sei qual o tempo que ele demora. Quando eu estou aqui parada no sinal, que eu levantei o olho, eu não estava em Madureira. O cenário todo era um lugar diferente. Eu via mulheres com aquelas saias compridas, franzidas, com um negócio na cabeça, um chapéu diferente na cabeça. E eu olhei, o chão de terra batido, não tinha asfalto, não tinha nada, mas é muito rápido, por isso que tempo é algo que não dá para mensurar. E eu olhei e falei assim, meu Deus, eu pensei que estava tendo uma alucinação. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu ouvi, você está em um burgo, assim, na Idade Média. Aí eu olhei, o sinal abriu e eu atravessei, estava em Madureira. Segui o caminho todo. Quando eu estou chegando próximo à rua da casa da irmã da Andréia, estava o cenário Madureira, eu conhecia aquela passagem, até uma comunidade que eu não tinha problema, porque eu já conhecia o pessoal, passava por ali tranquilo. No meio daquilo tudo, veio um senhor, que era uma bota diferente, uma roupa diferente, como se fosse um fraque pela metade, que eu olhei, passou por mim com o negócio na mão. Quer dizer, aquilo eu vi com o olho físico, mas não era do cenário de Madureira, parecia do burgo. Sim. Eu falei, isso é doideira, gente. Por isso que muitos médiuns, né, que não têm o conhecimento, que não têm o estudo, eles acreditam que estão enlouquecendo. Porque o médium ele pode ver algo que está relacionado ao momento presente, ele pode ver algo que está relacionado a um passado, por algum motivo os espíritos revelaram, mostraram, e pode até ver coisas que ainda não aconteceram, que são as premonições, as profecias aí que muitos médiuns eles têm, mas não sabem como lidar com isso. É por isso que nós estamos assim refletindo, e vale a pena fazer essa observação. A nossa mente tem uma dimensão que nós não fazemos ideia, sabe? Não é uma estante com prateleira arrumadinha, não, uma caixinha com parafuso. O espírito é algo que a gente não... você não sabe o que é o espírito, não sabe, porque você está aqui, você está falando de coisa, daqui a pouco vem uma reminiscência do passado, é como se você fosse pegar um gancho lá numa encarnação que você não sabe nem onde, nem como, nem com o quê. E por que te mostraram esse cenário da Idade Média? Quem era aquele senhor? Não sei. São, às vezes, perguntas que ficam sem respostas naquele momento. Ele passou por mim com alguma coisa na mão, não levantou a cabeça. De cabeça baixa, o chapéu diferente. Estava fora do contexto daquela comunidade. Eu falei, Jesus, é lá do burgo. Então, vamos continuar aqui com a nossa leitura, né, e tentando entender esses fenômenos. Allan Kardec coloca uma observação dizendo o seguinte: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, com os quais entra em comunicação. O sonho é apenas uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Tratamos aqui mais particularmente das aparições no estado de vigília. Então, assim, durante o sono é mais fácil para os espíritos se tornarem visíveis. Não quer dizer que a gente, fora do corpo, vai ver espírito. Não. Podemos ver ou não. Lembramos que André Luiz estava desencarnado e não via. Muitos espíritos ele não conseguia perceber a presença. Ele só foi conseguir depois que ele teve lá adestrado a sua visão magneticamente. Então, o fato de estarmos fora do corpo durante o sono não garante que iremos ver espíritos, mas se torna mais fácil para eles se tornarem visíveis. Mas Allan Kardec deixa claro aqui que ele vai tratar, nesse momento, das aparições em vigília, isto é, quando nós estamos acordados e não dormindo.
Então, questão de número 2. Espíritos que se manifestam à nossa visão pertencem mais a uma categoria do que a outra? Quer dizer, são os mais elevados, são os mais atrasados? E os espíritos respondem a Kardec: não. Podem pertencer a todas as classes, tanto as mais elevadas como as mais inferiores. E aí entra o fato de que muita gente quer ter vidência, mas esquece de que não vai ver só espírito bom. E que, pelo contrário, como vivemos num mundo de provas e expiações ainda, onde o mal predomina, é natural que o médium acabe entrando em contato visual, né, caso ele tenha a vidência, com espíritos mais atrasados e às vezes até assustadores, né, Miranda? Vai ver coleguinha, né? Da escola, vai. É mais fácil você ver o coleguinha do que o supervisor escolar. Qual o espírito mais assustador que tu já viu, Miranda? Que você ficou insegura quando viu o espírito? Não, uma tragédiazinha. Eu morava lá nas Brenhas do Nordeste, lá em Pão de Açúcar. Eu lembro que teve uma festa de... Em Alagoas, tá? Em Alagoas. Teve uma festa de debutantes e eu fui. Mas, e todo mundo com vestido social, né? E tava eu de vestido longo. E aquilo me incomodava horrores. Minha mãe não tinha ido, estava em casa. Aí eu falei, eu vou para casa. Chegou mais ou menos umas 11h30, meia-noite, eu não quis ficar mais lá e saí. Tinha que caminhar uma avenida muito longa. E a rua deserta, não tinha problema. Tinha aquela praça grande com árvores e as calçadas eu caminhando. Eu estava aproximadamente a uns 300 metros da minha casa e percebi que tinha alguma coisa na calçada, na beirada da calçada. Você tinha que idade aproximadamente? Nessa época eu estava com uns 19 anos. Aí fui me aproximando e percebi que era um ser, que eu imaginei que era um ser humano, né? Uma pessoa que estava ali sentada na beira da calçada esperando alguma coisa. Só que estava de costas para mim e com uma capa preta, um capote. Eu lembro disso porque era como se tivesse um sobretudo, alguma coisa protegendo. Quando eu fui me aproximando, eu achei estranho. Uma rua larga, com praça, com tanto banco, aquela criatura não tinha mais ninguém na rua sentada naquela beirada. Quando eu fui me aproximando, eu me senti mal. E eu olhei, a criatura estava sentada na beirada da calçada, com uma perna dobrada sobre a outra, mas o pé era descomunal. Parecia um pé doente, um pé numa pele assim meio amarelada, sei lá, amarelada, doente. Era um pé descomunal, muito grande, que destoava na proporção física daquele ser. Quando eu olhei aquele pé, meu filho, quase me esgueirando pela parede, umas 3 casas antes da minha. Cheguei na porta da minha casa, batia, mãe, gritando, desesperada. Minha mãe veio, o que é, menina, que abriu a porta e eu entrei. Aí ela, o que é que aconteceu? Eu falei, mãe, tem uma criatura horrível, com um pé horrível, sentada na porta, na calçada da porta da minha avó, né? Ela da casa da minha avó. Aí minha mãe olhou, não tem ninguém não, pronto, aí é que eu não tive mais dúvida. Nunca mais. Eu podia estar onde estivesse não gostando, eu não saía sozinha. Quisesse para casa, alguém tinha que ir comigo. Essa foi. E eu senti medo, porque era uma energia desconfortável, que eu sentia um perigo, alguma coisa que estava ali para me assustar. Como quem diz, corajosa, estou eu aqui. E naquele tempo você sequer tinha um conhecimento, né? Eu era católica, para mim tudo era alma penada e eu queria fora disso. Deus, não, deixa para lá. Essa foi uma das coisas que eu nunca esqueci, porque eu vi como eu estou vendo a minha pele. Eu vi aquela porção de pessoa ali como se fosse um ser humano palpável. Se eu estendesse minha mão, eu tocava naquele homem. Não. É isso aí. Então, vocês que querem ver as coisas, pensem bem. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, né? Ainda tristes aqui, porque Paulo Renato ainda não voltou. Mas ele vai trazer brindes para nós. Vamos ver se ele traz presentes, pelo menos. E vamos torcer para o maior presente, né? Que ele no próximo programa, quem sabe, ele possa surgir, ele será presente. Muita paz a todos e até lá. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Pois é, meu irmão, agora nós temos o Clube da Fraternidade. Vamos em frente, associem-se, 3386-1422, 3386-1422. Astênio, nós paramos nas orientações de Allan Kardec, né? Quanto a você discernir as fraudes, né? Isso. A linguagem do espírito vulgar, a linguagem do espírito superior. E muitos ainda se utilizam dos espíritos superiores, o nome dos espíritos superiores, para colocarem em obras espíritas que não tem nada a ver com o espírito superior. Sim, então nós estamos estudando exatamente na revista de agosto de 1858 as contradições na linguagem dos espíritos. Então a grande chave que nós temos, né, para identificar, né, se a comunicação provém de um espírito elevado ou não, é a linguagem, o conteúdo da linguagem, esse tipo de coisa. E sabendo a regrinha de ouro de que os espíritos realmente superiores, eles nunca se contradizem, né? Então tem sempre uma linguagem nobre, elevada, né, esse tipo de coisa. E aí, na semana passada, no nosso último programa, nós estávamos entrando num parágrafo, né, desse tema, contradições na linguagem dos espíritos, em que Kardec dizia o seguinte: provam os fatos que os espíritos enganadores se paramentam de nomes respeitáveis, sem o menor escrúpulo, a fim de que suas torpezas sejam aceitas com mais facilidade, o que por vezes também ocorre entre nós. Então nós até comentávamos no nosso último programa que entre nós também, lamentavelmente, entre nós os homens, acontece muito... o que acontece aqui, acontece lá, né? Isso, Então agora com as redes sociais, Kardec ficaria apavorado, né? Porque a gente comentou isso no programa anterior, a gente verifica muitas frases atribuídas a Chico Xavier, que o Chico Xavier jamais diria aquilo. Exatamente. Né? Então utilizam expressões que são impróprias à linguagem que o Espiritismo tem nos apresentado. Então, reconhecimento de valor do Espírito Santo, por exemplo, o Chico Xavier jamais faria uma referência ao Espírito Santo, entendeu? E as pessoas botam essas frases... Com a cara mais lavada. Isso, né? escrevem embaixo Chico Xavier e os espíritos saem espalhando para tudo que é lado, como se fosse Chico Xavier, né? Bom, conhecer muito pouco Chico Xavier para não identificar o que seria dele e o que não seria dele. Bom, prosseguindo. Pelo fato de um espírito apresentar-se sob um nome qualquer, não significa que seja realmente aquele que pretende ser. Então a gente não se deixar levar só por causa do nome que apareceu. Aliás, muito pelo contrário. Kardec nos indica assim, quanto maior a envergadura do nome apresentado, maior deve ser o nosso cuidado. Exatamente. Né? Então, obviamente... E maior é a análise, né? Sim, claro. Maior é a análise. Digamos que um determinado médium traga uma comunicação e embaixo esteja escrito Jesus Cristo. Né? Olha, meu Deus do céu. De imediato, você não vou acreditar nessa mensagem, né? Senão depois de fazer muita análise, submeter isso a outros médiuns, a outros espíritos, essa coisa toda, né? Entendeu? Porque a nossa visão é uma, a visão do Amaury é uma, a visão do Astênio é outra. Então, ele me ajuda quando ele diz que não é.
Aí eu tenho que analisar mais ainda. Sim. Para chegar à conclusão. Então, pelo fato de um espírito apresentar-se sob o nome qualquer, não significa que seja realmente aquele que pretende ser. Todavia, na linguagem dos espíritos sérios, há um cunho de dignidade com o qual não se poderia equivocar. Só respira bondade e benevolência e jamais se desmente. Então, o espírito sério só respira bondade e benevolência. Esse é um critério também interessante de a gente analisar o que deve ser verdadeiro do que deve ser fraude. Então, a gente verifica, por exemplo, existe uma determinada obra espírita que refere-se a um hospital no mundo espiritual, que é dirigido por Inácio Ferreira. E aí existe uma outra obra também se referindo a esse mesmo hospital. Só que uma das obras nos apresenta o Inácio Ferreira como um espírito altamente digno, equilibrado, etc, etc, tal como nós esperamos de um espírito elevado, de que trabalhou muito no movimento espírita na Terra, esse tipo de coisa. E a outra nos apresenta como sendo um espírito de pavio curto, irritado, Então, não pode ser o mesmo Inácio Ferreira, E ao que tudo indica, a obra que o apresenta desse modo é uma fraude. Sim. Bom, então vamos lá. Só respira bondade e benevolência e jamais se desmente. A dos espíritos impostores, ao contrário, seja qual for o verniz com que se apresentem, que às vezes se apresentam falando de evangelho, falando de Jesus, esse tipo de coisa, e é fraude. Então, a dos espíritos impostores, ao contrário, seja qual for o verniz com que se apresentem, deixa sempre a cauda exposta. Então, porque como o espírito não é de fato superior, ele finge ser superior, mas não tem como deixar aqui ou ali o rastro da sua sombra. Então, como se diz vulgarmente, deixa exposta a cauda, como se diz vulgarmente. Não há, pois, nada há, pois, de espantoso, em que os espíritos inferiores, sob nomes usurpados, ensinem verdadeiros disparates. E é isso que, lamentavelmente, nós ainda vemos muito, obras que vendem muito, que são verdadeiros disparates. Nós aqui que somos encarnados, nós ficamos surpresos quando uma determinada pessoa, um determinado e renomado homem cai num besterol, então a gente fica chocado. Sim. Como é que essa criatura foi dar essa resposta? Sim. Me perdoe, porque a gripe me pegou. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós estamos falando do invisível. E no visível, a gente já acredita em pessoas e vamos, como é que eu vou dizer? Cultuar essas pessoas vivas, que é uma fraude. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente cultua no invisível. Sim. Compete ao observador procurar conhecer a verdade, e o pode fazer sem dificuldade, desde que queira compenetrar-se do que, a esse respeito, dissemos em nossa instrução prática. Kardec está se referindo a uma brochura que ele já havia publicado antes de agosto de 1858, que era a instrução prática sobre as manifestações espíritas, que depois foi mais desenvolvida e tornou-se o livro dos médiuns. Bom, aí prossegue Kardec então dizendo o seguinte: esses mesmos espíritos geralmente lisonjeiam os gostos e as inclinações das pessoas, cujo caráter sabem bastante fraco e bastante crédulo para os ouvir. Então, quando
por exemplo, numa determinada obra que nós já mencionamos, né, os espíritos chegam elogiando o próprio médium, né, então dizendo que o espiritismo está entrando numa nova fase, né, que é a sua fase definitiva, derradeira, que até então o que houve foi apenas ensaio, e aí esse médium verifica que ele está sendo usado pelos espíritos exatamente nessa fase principal da doutrina espírita. Perfeito. Fica todo cheio, né? Entretanto, vira um pavão misterioso. Entretanto, não consegue observar que está sendo manipulado, que está sendo vítima de uma mistificação. Então, esses mesmos espíritos geralmente lisonjeiam os gostos e as inclinações das pessoas cujo caráter sabem bastante fraco e bastante crédulo para os ouvir. Fazem-se eco de seus preconceitos e até mesmo de suas ideias supersticiosas, por uma razão muito simples. Os espíritos são atraídos por suas simpatias pelo espírito das pessoas que os chamam ou que os escutam com prazer, né? Então, jamais esses espíritos se sentiriam atraídos por um médium sério para escrever um tipo de obra desse através de um médium sério, né? Mas eles conhecem a natureza de cada médium, né? Então já sabem que os médiums vaidosos, eles são instrumentos fáceis. Que né? tem ego, né? O ego, né? A vaidade, o orgulho. Então você só catuca eles nessa área. Sim, aí é muito fácil. E né? aí a vaidade aparece. Prosseguindo, então, Kardec diz o seguinte, só lembrando, alguém pode estar entrando agora no programa, nós estamos estudando a Revista Espírita de agosto de 1858. Então, Kardec diz o seguinte: quanto aos espíritos sérios, podem igualmente manter uma linguagem diferente, segundo as pessoas, mas com outro objetivo. Então, ele diz assim, espíritos sérios podem utilizar linguagem diferente, segundo as pessoas a quem eles se dirigem, segundo os médiuns, né, que são seus instrumentos, eles podem utilizar linguagem diferente, mas não é com o objetivo de enganar, é com outro objetivo, Kardec vai colocar aqui, né? Quando julgam útil e para melhor convencer, evitam chocar muito bruscamente as crenças enraizadas e se exprimem segundo os tempos, os lugares e as pessoas. Kardec vai dar aqui exemplos que tornam isso bastante claro, né? Mas, por exemplo, se Bezerra de Menezes ele se apresenta lá na Mansão do Caminho, né? Vai escrever uma comunicação através do Divaldo Pereira Franco. E se ele se apresenta num terreiro de Umbanda, onde tem um excelente médium psicógrafo, ele não vai utilizar a mesma linguagem. Claro. Entenderam? E do mesmo modo, né, se vai se dirigir, por exemplo, a um seguidor de Maomé, né? Utilizar uma linguagem cristã a um seguidor de Maomé é jogar conversa fora. Exatamente. Né? É como na Umbanda, né, que ele, Bezerra de Menezes, cria o preto velho, né, que eles chamam de preto velho, porque se ele aparecer como Dr. Bezerra de Menezes, não tem nada a ver, né? Pode ser que... Então, ele para não chocar, ele aparece de acordo com a necessidade, ele se plasma de acordo com a necessidade. Porque o que vai interessar, no fundo, é o conteúdo do ensino, né? Eu me lembro perfeitamente do Divaldo ter sido levado por Joana de Anjos a um local que ele frequentava no passado, na infância, com a mãe. E aí saem de uma igreja 2 senhoras que eram amigas da mãe. E elas dizem assim: Divaldo, você por aqui, você morreu? Não morri, mas ainda estou na terra. Eu vim visitar. Então nós acabamos de assistir uma missa do padre. Ora, aí a Joana explica a Divaldo que as leis não são para criar atritos. Então eles respeitam, ela é católica, então mantém o catolicismo. Sim. E ele faz aquilo que tem que fazer.
Perfeito. O que interessa é o resultado final. Exatamente. Né? Então, quando julgam útil e para melhor convencer, evitam chocar muito bruscamente as crenças enraizadas e se exprimem segundo os tempos, os lugares e as pessoas. Ele abre aspas aqui, constando o seguinte: eis porque, dizem eles, não falamos a um chinês ou a um maometano como a um cristão ou a um homem civilizado. Jamais seríamos ouvidos. Algumas vezes, pois, parecemos entrar na maneira de ver das pessoas a fim de conduzi-las pouco a pouco àquilo que queremos, desde que isso possa ser realizado sem alterar as verdades essenciais. Fechou aspas. Então, plenamente claro que não é uma contradição, mas uma necessidade do mesmo espírito de se manifestar em lugares diferentes, com linguagens diferentes, Perfeito. de modo a ser melhor entendido. Perfeito. Certo? Bom, não é evidente, entre nós mesmos, se nós formos convidados para dar uma palestra numa universidade e também convidados para darmos uma palestra numa escola de primeiro grau, nós não vamos utilizar a mesma linguagem. Se nós usarmos a mesma linguagem, vai ser difícil de entender, né? Alguém não vai entender. Né? Ou não vai dar atenção. Né? Se você chegar com uma linguagem primária numa universidade, ninguém vai te dar atenção. Exatamente. Né? Bom, então não é evidente que se um espírito quiser levar um muçulmano fanático a praticar a sublime máxima do Evangelho, aí ele abre aspas para dizer qual é a máxima: não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Fecha aspas. Então isso aqui é uma máxima evangélica, é uma máxima cristã. E aí se um determinado espírito quer ensinar isto a um muçulmano, né, como é que ele vai... Né, a visão de mundo do muçulmano é totalmente distinta dessa do não façais aos outros o que não gostarias que os outros fizessem. Né? Então como é que esse espírito vai proceder? Aí Kardec fala assim: não é evidente que se um espírito quiser levar um muçulmano fanático a praticar a sublime máxima do Evangelho, não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem, seria repelido se dissesse que foi Jesus que a ensinou. Né? Então o Espírito está querendo ensinar isso. Mas se ele disser para o muçulmano: isso aqui é o ensino de Jesus, o muçulmano na hora vira as costas. Né? Exatamente. Agora, se ele disser que foi Maomé... Aí ele vai analisar. Então, ora, o que vale mais? Deixar ao muçulmano seu fanatismo ou torná-lo bom, fazendo com que momentaneamente acredite que fora Alá que havia falado. Né? Então, já que para o muçulmano Alá é a figura máxima, né, que ele identifica, então não adianta levar para ele o ensino dizendo que é de Jesus, é melhor dizendo que é de Alá. Né? Perfeito. Bom, eis um problema cuja solução transferimos ao leitor. Quanto a nós, parece-nos que, tornando mais doce, tornando o muçulmano fanático mais doce, né? Quanto a nós, parece-nos que, tornando mais doce e mais humano, seria ele menos fanático e mais acessível à ideia de uma nova crença do que se lhe quiséssemos impor pela força. Né? Então vai trabalhando, comendo mingau pela beirada. Né? Exatamente. E na verdade é isso que... Jesus não agrediu ninguém. Ele aceitava o indivíduo como ele é. Uhum. E aonde ele se misturava? Com prostitutas, com pessoas simples, e ajudava. Fazia, entre aspas, né, os milagres que fez. E depois eu me lembro de uma passagem que ele chorava. E os apóstolos, Pedro, eu acho, chamou atenção para isso. Mas por que choras? Porque não valeu de nada eu fazer o milagre, porque o leproso voltou para as prostitutas. Então eles voltaram para os mesmos lugares que trabalhavam, que exerciam. Então não valeu de nada a modificação, a regeneração. Sim, esse caso, na verdade, é o do paralítico de Cafarnaum, exatamente. Foi colocado pelo telhado e tal. Exatamente. Né?
Então, olha assim, aí Kardec prossegue dizendo o seguinte, o que nós acabamos de ver foi ele dizendo assim, quanto a nós, parece-nos que tornando-o mais doce e mais humano, seria ele menos fanático e mais acessível à ideia de uma nova crença do que se lhe a quiséssemos impor pela força. Há verdades que, para serem aceitas, não podem ser lançadas no rosto sem uma certa precaução. Quantos males teriam os homens evitado se sempre houvessem agido assim? Então, com uma certa parcimônia, né, com um certo cuidado. Sim, né, prudência. Porque senão, querendo ajudar, você acaba atrapalhando. Né? Bom, então dá para mais um parágrafo, me parece, né? Nosso tempo está no finalzinho já de novo. Mas o Kardec diz o seguinte, como se vê, os espíritos também tomam precauções quando falam. Nesse caso, porém, a divergência está no acessório e não no principal. Induzir os homens ao bem, destruir o egoísmo, o ódio, a inveja, o ciúme, ensinar-lhes a praticar a verdadeira caridade cristã, eis para eles o essencial. O resto virá em seu devido tempo. E tanto pregam pela palavra quanto pelo exemplo, quando se trata de espíritos verdadeiramente bons e superiores. Tudo neles respira doçura e benevolência. Então isso aqui é outra regrinha de ouro, né? Tudo nos espíritos superiores respira doçura e benevolência. Então, se aparece irritação, se aparece agressividade, se aparece ausência de fé, né? Então não pode ser um espírito superior. Mas o Kardec conclui esse parágrafo, né? E aí, concluindo esse parágrafo, a gente conclui o programa de hoje também, embora a gente não conclua o tema, mas no nosso próximo programa a gente conclui esse tema, tá? Então, Kardec diz o seguinte, a irritação, a violência, a aspereza, né? Eu acho tudo isso muito interessante, porque esses são os nossos elementos para avaliar as obras que nós lemos, tá? Então, a irritação, a violência, a aspereza e a dureza de linguagem, mesmo que seja para dizer boas coisas, porque eles dizem boas coisas para enganar, sim, né? Sim. Então, para dizer boas coisas, jamais denotam um sinal de verdadeira superioridade. Né? Tomara que nós consigamos... Jamais, hein? Jamais. Isso, tomara que nós consigamos registrar isso, né, para o nosso próprio bem. Né? Então, eu falo assim, a irritação, a violência, a aspereza e a dureza de linguagem. Me lembro que no nosso último programa nós lembramos de um livro, né, em que aparece o Inácio Ferreira naquele hospital, na espiritualidade, mas aparece um Inácio Ferreira áspero, duro, né? Então aquele não poderia ser de fato o Inácio Ferreira. Né? Mesmo que seja para dizer boas coisas, jamais denotam um sinal de verdadeira superioridade. E aí o Kardec conclui esse parágrafo dizendo o seguinte, os espíritos realmente bons, então, se existem os espíritos realmente bons, é porque existem os espíritos falsamente bons, né? Os espíritos que se apresentam como bons quando não valem um tostão. Na pele de ovelha. Né? Então, fala assim, os espíritos realmente bons não se irritam, né? Não se irritam, nem jamais se encolerizam. Perfeito. Então, quem leia essa obra, né, que eu não estou mencionando o nome por algumas razões óbvias, né, mas sem ser uma psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, que trata desse hospital no mundo espiritual, né, de maneira coerente, né, uma outra obra que também trata desse hospital no mundo espiritual e que não foi psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Já demos a dica já. Né? Então, eu falo assim, os espíritos realmente bons não se irritam, nem jamais se encolerizam. Se não são ouvidos, vão-se embora. Eis tudo. Né? Agora, se ele se irrita, né, se ele fala, você não quer acreditar em mim, etc, etc. Você é isso, você é aquilo. Ele já se desestabilizou. Isso, se desestabilizou, não é espírito superior. Tá certo? Bom, mas então, acho que a gente para por hoje. Vamos parar, né? Para continuarmos a essa análise muito boa de Kardec com relação aos espíritos superiores e aqueles falsos espíritos. Isso. Terminamos por hoje. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês do Clube da Fraternidade. Engajem-se.
3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.